Bom, pessoal, como eu havia prometido, essa página aqui é interessante, site aqui, ó, contabilizei.blog, tá bom? Então, dá uma olhadinha, você que é da comunidade, da periferia, você que é povão, você que não se atenta muito em economia, não é? Inflação, enfim, a situação econômica do país, você apenas sente no bolso, né? E você é o que mais sente no bolso. O pobre, não é? É o que mais paga, o que mais sofre, o que mais perde, o que mais trabalha pra caramba e ganha pouco. E tem que sobreviver, uma subsistência, enquanto os seus pastores estão nos maiores condomínios, flats, né? À parte, não é? Nas coberturas, enfim, nos carros importados, como eu já disse, nas melhores comidas, viagens, tal. Você tem noção de quantos impostos você paga? Dá só uma olhadinha nisso aqui, depois eu vou mostrar o jurostrômetro, tá bom? Porque além de você ter que pagar tudo isso, né, você também é obrigado a pagar dízimo, oferta, voto, doação, terreno, carro, que eles pedem, como você viu aí, não é? Sacrifício, que mais? Votos e propósitos. Então, dá uma olhadinha aqui na questão dos impostos que você paga. Eu vou virar aqui, ó. Quais são os impostos federais, estaduais e municipais? Tá bom, meu querido povo brasileiro, e você que é evangélico, não seja mais enganado. Além de você carregar os elefantes, não é? Além de você carregar aí os dinossauros, as baleias, não é? Da política nesse país, você também carrega muito mais, não é? Os Golias, não é? Os gigantes, não é? Os devoradores, migradores, aruga, o pulgão, o gafanhoto, você carrega aí os lobos devoradores, os cães gulosos, as piranhas ensandecidas. Eu falo mesmo, os traficantes da fé, do negócio da fé, os gigolôs, não é? Da espiritualidade. Quantos impostos você paga? Você conhece os impostos? Não, né? Tenho certeza que não. Você só conhece o dízimo, a oferta, a voto, sacrifício, oferta, propósito que eles pedem. E põe medo em você. Então vamos lá. Olha só, qual a diferença entre os impostos federais, estaduais e municipais? Impostos federais são responsáveis por cerca de 60% das arrecadações do país. São eles: IOF, você conhece, irmão evangélico? Hã? II, IPI, IRPF, IRPJ, COFINS, PIS, esse você conhece, PASEP, CSLL e INSS. Esses são os impostos federais. Agora, os impostos estaduais são responsáveis por cerca de 28% das arrecadações do país, sendo eles ICMS, IPVA, né? E o ITCMD. Os impostos municipais que a prefeitura cobra, aqui foi o estadual, aqui é municipal, não é? São responsáveis por cerca de 5,5% das arrecadações do país, são eles IPTU, ISS, ITBI. Fazendo um cálculo, 5% só, 28%, 60%, são milhões, mais de 200 milhões de brasileiros, ok? Sendo debitado das contas de tudo que você tem que ser obrigado a pagar. Então vamos lá. Olha só, são eles o II, não é? Imposto sobre importação para mercadorias vindas de fora do país, IOF, Imposto sobre operações financeiras para empréstimos e ações e demais ações financeiras. O IPI, Imposto sobre produtos industrializados para a indústria. IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física sobre a renda do cidadão. IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica sobre a renda do CNPJs, dos CNPJs. COFINS, Contribuição de Financiamento
da Seguridade Social, PIS, Programa de Integração Social, CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, PIS, tá vendo aí, ó, que você paga, que a empresa paga, né, que você vai recebendo lá, depois você saca aí anualmente aí, o abono do PIS, CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, não é? INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, são esses, ó, vamos lá, são eles: ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Motores, Automotores, sobre os carros, veículos, ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. IPTU, esse todo mundo conhece, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, que você paga no terreno da sua casa. ISS, Imposto sobre Serviços. ITBI, Imposto de Transmissões de Bens Imóveis. Vai vendo aí, ó. Segundo o site do Impostômetro de 2021, foi alcançado o valor de 2,5 trilhões de valores recolhidos pelos contribuintes desde o primeiro dia do ano. Se compararmos com 2019, tivemos uma retração de 11 dias para alcançar esses valores. Apenas uma diferença de 11 dias, né? Não temos o comparativo de 2020, pois não houve apuração devido à forte influência da pandemia na economia brasileira. Entre estes valores, temos impostos federais, estaduais e municipais. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é o imposto com maior arrecadação independente. Agora, o governo, né, federal, estadual, municipal, recolheu aí, em 2021, 2 trilhões, né, e 500 bilhões de valores. Então, dá só uma olhada nisso aqui. Agora, você imagina quanto que as empresas CNPJ, não é? Chamadas de igrejas, que é uma baita sacanagem, Internacional da Graça, Renascer, Universal do Reino de Deus, Comunidade Paz e Vida, Plenitude do Poder de Deus, Igreja da Graça, Igreja Católica, centros kardecistas, não é? Tantos outros por aí, e Igreja Deus e Amor, tantas igrejas, não é? Valdemiro Santiago, R.R. Soares, são mais de 6.000 templos, ou 10.000, né? 100, sei lá quantos templos, milhares de templos aí que eles têm no Brasil e no mundo. Imagina quantos trilhões, 4 trilhões eles arrecadam do dinheiro suado do membro da igreja, que não sente nem o cheiro, não é? Eu lembro que as pessoas iam pedir lá ajuda para o pastor da Universal, na Zona Norte, ele falava que a pessoa tinha que se ver com Deus. Igreja, no estatuto, não é para dar dinheiro, é só para pedir tomar, não é? Então vamos lá, só para você ter uma noção. A quem são pagos os impostos federais, estaduais e municipais? Para onde vão? Os impostos federais, estaduais e municipais são recolhidos no Brasil pelo governo e têm incidência pelo fator gerador de cada um. Por exemplo, o fator gerador do II, Imposto sobre Importação, acontece quando o produto em questão dá entrada na alfândega. Não é aquela questão lá nas alfândegas, onde tem os navios, na questão portuária, né? E também nos aeroportos. Muito bem. Em geral, a verba dos impostos deve ser destinada ao bem público, financiando a Previdência Social, programas de Seguridade Social, programas públicos de saúde, manutenção da infraestrutura física do país e da infraestrutura administrativa. Atualmente, no Brasil, existem 3 tipos de regime de tributação que dizem como os impostos devem ser pagos. Lucro real, né, o lucro presumido, o simples nacional e os outros tributos federais, né? A lista desses impostos federais é a maior entre todas, sendo que eles são responsáveis pela maior parte da arrecadação do montante total. E Imposto sobre Importação incide diretamente sobre mercadorias estrangeiras que entram no país, sejam eles comprados pela internet ou viagem.
ou em viagem. Quem arca com esse imposto sempre é um importador. Muito bem, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Este imposto possui diversos tipos de taxas para cada tipo de operação financeira sobre a qual ele incide e também está em alteração constante, de acordo com a decisão do governo brasileiro. No cartão de crédito, por exemplo, o IOF só incide em caso de atraso de pagamento da fatura. Os bancos cobram uma taxa de 0,38% com acréscimo de 0,0082% por dia de atraso até a dívida ser completamente abatida. Essa é a mesma taxa que incide sobre empréstimos financeiros. Quer dizer, é uma coisa louca, uma bola de neve, você não consegue pagar se você atrasa. Você sabe como que é, os aposentados, não é? Enfim, quem tem cheque especial. Bom, já para as compras feitas fora do país, a taxa sobre para 6,38%. Ela sobe, né? O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, não é? Vamos lá, vamos passar isso aqui. IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física. O IRPF é o imposto que recai sobre as rendas das pessoas físicas que tenham uma renda acima do teto estabelecido pela Receita, que atualmente tem a faixa de tributação mensal acima de R$ 1.903,98 de UFIR. Uma vez por ano, as pessoas físicas devem enviar suas declarações de rendimentos para a Receita Federal, onde é verificado a coerência no pagamento dos impostos. Então, você que é trabalhador, que é honesto, que lutou, que nunca roubou, que nunca fez nada, você tem que declarar isso. Tem o pente fino lá do leão, declaração de imposto de renda. E o pastor, e o bispo, e o padre, e os cardeais, eles declaram? Declaram uma ova. Por quê? Porque eles estão escondidos atrás de uma legislação de 1900 bolinha, da Constituição de instituição filantrópica, onde eles são isentados, não é? Onde eles não pagam nenhum tributo, nenhum imposto, não pagam nada e vivem em casas, e vivem em propriedades luxuosas, não é? Com carros luxuosos e também com carros extremamente caríssimos, não é? Fora as empresas que tem aí por debaixo do pano, não é? E você se lascando, e você tem que pagar tudo isso que eu falei para você, todos esses impostos, você, pessoa física e pessoa jurídica. Muito bem. Semelhante ao imposto de renda, o IRPF, não é? Porém, esse incide sobre as pessoas do país e pode ser feito de forma anual ou trimestral. A alíquota pode variar de acordo com o modelo de tributação da empresa em questão, mas geralmente gira em torno de 15% do lucro nos casos onde a empresa fatura acima de R$20 mil por mês, terá um adicional de 10%. Muito bem, COFINS. Contribuição para Financiamento de Seguridade Social foi criada em 1991 e incide sobre todas as pessoas jurídicas do país, exceto as optantes do Simples Nacional, e é calculado sobre a receita bruta das empresas. Sua arrecadação é destinada a projetos de segurança social, como aposentadoria, saúde pública, previdência social e programas de assistência social. Muito bem. Existem duas formas de calcular o COFINS, pelo recolhimento cumulativo, né, e pelo recolhimento não cumulativo. PIS, Programa de Integração Social, é um imposto que é recolhido junto ao COFINS, por isso muitas vezes são confundidos ou considerados a mesma coisa. Porém, enquanto o COFINS se destina à Seguridade Social, o PIS é destinado ao pagamento do abono salarial de mesmo nome. O PIS segue as mesmas regras de recolhimento cumulativo ou não cumulativo da COFINS. Muito bem. CSLL. Olha só, contribuição social sobre o lucro líquido instituída pela lei, para lá, e vai indo, simples, lucro real, lucro presumido, o MEI, não é, que os cuidadores de idosos aí, eu também tenho o meu, né, tem que pagar, o INSS, o imposto referente ao INSS é destinado à Previdência Social e é uma obrigação das pessoas jurídicas. O não recolhimento desse imposto pode acarretar em medidas como multas e uma série de problemas com a Receita Federal. Quantos milhões de brasileiros não estão endividados com o Leão, com a Receita Federal, com o Simples, com o MEI, com tantos tributos pesadíssimos?
o trabalhador que tem um bar, que tem uma quitanda, que tem uma banquinha, que tem uma loja, que tem um comércio, que tem um restaurante, não é? Enfim, e os vagabundos da fé são isentos desses tributos, desses impostos caríssimos, só comendo o dinheiro do povo. Você concorda com isso, evangélico? Bom, vamos lá. Os tributos estaduais, que é do governo do estado, olha só, são de responsabilidade das unidades da federação, isto é, os estados e o Distrito Federal. E esse ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços, é o imposto com maior volume de arrecadação do Brasil, justamente pelo seu amplo fator gerador. E aí vai indo IPVA, ITCMD, chamado de Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doação, é um imposto que deve ser pago nas situações de transmissão de heranças ou doações. Tá vendo? Quais os impostos municipais? IPTU, que é do terreno, não é? ISS, o Imposto sobre os Serviços recolhido pelos municípios e Distrito Federal, e incide sobre os serviços elencados. Vamos lá. ITBI, Imposto e Transmissão de Bens Imóveis, está previsto no inciso do segundo artigo, para lá. Então, você viu aí quantos impostos o brasileiro paga, não é? E o Brasil é o país que mais tem imposto e o imposto mais caro do mundo. E você ainda fica tirando seu dinheiro, acreditando que vai para Deus, para a obra de Deus? Vamos ver agora para onde vai o seu dinheiro, que eu vou te mostrar. Aqui está a resposta para todo o povo cristão, evangélico, espírita. Vamos lá. Olha só. Deixa eu tirar isso aqui. Os bastidores. Não, isso não. Ó, por que as igrejas não pagam impostos no Brasil e como funciona em outros países? Isso aqui está no site J, tá? Você pode entrar lá. Vamos lá. Imunidade tributária. Olha aí, ó, o Cristo na cruz. Vamos lá. No Brasil, as igrejas e templos religiosos não pagam impostos porque estão entre as instituições que possuem imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 4º, inciso 6º, da Constituição Federal de 1988. O texto garante que qualquer entidade de cunho religioso seja imune a impostos instituídos pela União, estados e municípios. Entre os tributos isentos estão o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. A igreja não paga IPTU, não. Esses terrenos que você vê aí da Universal, da Mundial, né? Não sei quantos 1000 metros quadrados, entende? De catedral, não é? Eles não pagam imposto, ok? Mas você paga. Se você não pagar, você está lascado. E tem que pagar o imposto para eles também, que eles pedem de Deus. Vamos lá. Imposto de Renda IR, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, ITCMD, e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, desde que os veículos estejam em nome da igreja. Por isso que os malandros da fé colocam carro, moto, patrimônio, prédio, comércio, editora, tudo, televisão, rádio, no nome da igreja, mas quem usa os frutos do dinheiro arrecadado, do conforto, de tudo isso, são eles. Você não usa nada, ok? Vai tentar dormir na casa do Papa, vai tentar dormir na casa do cardeal, nem aconselho também, se eu for rapaz novo. Vai tentar dormir na casa do Edir Macedo, em cima da mansão dele, a mansão dele em cima do Templo de Salomão ali, na Celso Garcia. Vai tentar dormir nas igrejas aí para você ver. Nem na época da pandemia, eles abriram os templos com não sei quantos 1000 metros quadrados, tiraram os bancos e cederam para o hospital de campanha. O Malafaia disse que o hospital de campanha tinha que ser nos hotéis. Só que ele esqueceu que nos hotéis tem idosos, crianças, famílias que moram lá, que estão hospedadas. São perversos, são ruins, são ordinários, são demoníacos. Não tem nada de Deus, SOS, socorro de Deus, casa de Deus. Entende? Vamos lá. Uma das justificativas para a isenção das cobranças é a proteção da liberdade religiosa, já que o direito à imunidade tributária é igual para todas as entidades, independentemente da religião. No entanto, isso não significa que as igrejas estão livres de todos os tributos. As entidades precisam recolher as contribuições previdenciárias dos funcionários e até
pouco tempo atrás, as igrejas também eram obrigadas a pagar contribuição social sobre lucro líquido, o CSLL. Isso aqui, quem tirou foi o filho do R.R. Soares, né? O Davi Soares, quando foi eleito deputado pelo PL, entendeu? Enfim, olha só, esse CSLL, eles tinham que pagar segundo a Constituição, não é? Para o quê? Contribuição social sobre o lucro líquido. Eles não pagaram, cada um ficou devendo bilhões, milhões, R.R. Soares, Malafaia, todos eles, até Centro Espírita entrou na roda aí, que não pagavam. Para onde ia esse dinheiro que eles não pagavam? Investimento em testas de ferro, laranja, né, em empresas, postos de gasolina, fazendas, de gado, carro, mercado, tudo que você possa imaginar, editora, gravadora, rádio, TV, em termos de estrutura tecnológica, câmera, não é? Tecnologia de ponta. Você entende? Está entendendo agora, evangélico? Poderia ter dado uma casa para você. Uma casa. Eu vou mostrar para você aqui o levantamento que foi, tá bom? Que eles ficaram devendo, não pagaram, e que o seu Bolsonaro, que não é de Deus, perdoou, deu indulto para eles. Vamos lá. Perdão de dívidas das igrejas. Olha aí, ó. Um levantamento divulgado pelo Estadão Broadcast, em setembro de 2020, tá muito longe não, viu? Constatou que as entidades religiosas deviam mais de 1 bilhão aos cofres da União em dívidas previdenciárias e tributárias. E aquele cachorro daquele pastor lá estava falando que você é ladrão porque você não pagava, né? E a maioria não paga, não pagou, deveu 1 bilhão que investiu na faculdade do filho na Flórida, na casinha do filho e dos netos em Orlando, não é? Investimentos lá fora, bolsa de valor, etc, etc, etc. As cobranças eram resultado de multas aplicadas pela Receita Federal após fiscalizações identificarem irregularidades. As dívidas das igrejas foram perdoadas após a aprovação no Congresso de uma emenda incluída pelo deputado federal Davi Soares, União Brasil São Paulo, filho do pastor R.R. Soares, Raimundo Romildo Soares, em um projeto de lei sobre renegociações de precatórios. O PL, o projeto de lei 1581-2020. Engraçado, por que o Bolsonaro e outros presidentes também não dão indulto, não dão perdão, não é, dos precatórios? Por que não pagam logo os precatórios, né, o presidente, sei lá, o governador, enfim, deixa, espera a pessoa morrer, envelhecer, nem o filho, sabe lá Deus se o neto vai receber os precatórios, mas esses vagabundos desgraçados, fingidos de pastores, têm todo o perdão do presidente. O texto aprovado no Congresso, aí, pelo o projeto do pastor Davi Soares, grande homem de Deus, hein? Podia ter feito um projeto desse para o povo que está esperando receber os precatórios, para aumentar a aposentadoria, para ajudar o povão que enche o rabo dele, do pai da família e de todos esses pastores de grana, de milhões. O texto aprovado no Congresso Nacional em 2020 previa 3 pontos: isenção sobre o pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, anistia das multas recebidas pelo não pagamento da comissão sobre o lucro líquido e anistia das multas pelo não pagamento das contribuições previdenciárias. Tá vendo aí? Isso aqui inclui também dívida também de funcionários que não são pagos, que são registrados como voluntários ou cameraman, né, aquela coisa toda. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, do capeta, chegou a vetar os 2 primeiros pontos do projeto, com a justificativa de que o dispositivo foi aprovado sem compensação fiscal e a sanção poderia ser classificada como crime de responsabilidade, mas não foi. Porém, na ocasião, ele deu o aval para a Câmara derrubar o veto e foi o que ocorreu. Em março de 2021, o Congresso rejeitou o veto e anistiou as dívidas tributárias das igrejas. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa é de que o perdão represente uma renúncia fiscal de 1 bilhão e 400 milhões entre 2021 e 2024. Imunidade tributária sobre igrejas em outros países.
Não é só no Brasil que as entidades religiosas gozam de imunidade tributária. Nos Estados Unidos, as igrejas e templos religiosos são isentos de imposto federal e de imposto de renda. Porém, há um órgão do governo que fiscaliza se as instituições não são usadas para fins políticos. Aqui é o que mais tem. Assembleia de Deus Ministérios do Belém, Madureira, Universal, Internacional da Graça de Deus, Renascer, não é? Deus de Amor, que entrou na parada também, que mandava o pau em todo mundo que era do falso profeta, não é? Da besta, e estava lá gravando o clipe lá com o Malafaia lá para o Bolsonaro. Caso uma entidade participe de campanhas ou faça lobby legislativo, ela pode perder sua isenção. Na Europa, boa parte dos países não cobram imposto das igrejas e em alguns, além de não pagar impostos, as instituições ainda recebem imposto religioso dos fiéis. Alemanha, Itália, França, Islândia, Suécia, mas aí são países de primeiro mundo, é uma outra realidade. E Dinamarca são alguns dos países onde os cidadãos contribuem com a igreja por meio do imposto de renda. Lá não é essa patifaria, malandragem, corrupção política, pastoral, como Milton Ribeiro e os outros lá, né, do MEC. Já na Argentina, todos os templos religiosos devem pagar imposto, com exceção das igrejas. Parabéns para a Argentina. Eleições de 2022. O que os possíveis candidatos à presidência já disseram sobre o pagamento de impostos por igrejas? Jair Bolsonaro, do PL, é a favor da isenção, que a igreja não pague imposto. É o cão do inferno mesmo. O presidente Jair Bolsonaro disse em agosto de 2019 que é a favor da isenção de impostos sobre as igrejas e da desburocratização da prestação de contas das entidades. Agora, uma coisa importante também é descomplicar. Não pode cada igreja tem que ter um contador. Ninguém aguenta isso, afirmou. É claro, ele recebe dinheiro das igrejas. Você acha que não recebe, não? Por trás aí, granas e milhões aí, acordos, não é? Acórdãos de interesses, de concessão, de terreno, essas coisas. Opa, rádio, televisão, abraça. Lula, do PT, é contra a isenção de impostos. Parabéns, Lula. Mesmo não concordando com algumas coisas, parabéns. O presidente candidato do Partido dos Trabalhadores já afirmou no Twitter que é contra a isenção de impostos para igrejas. Eu sou contra a isenção de impostos para a igreja católica, evangélica ou qualquer que seja. Porque no Brasil, quem paga imposto é o povo pobre. Toma! Por isso que as pessoas não gostam desse cara também. As igrejas têm canal de televisão, têm rádio e conta não pode ficar a conta não pode ficar nas costas do